Olá, bem-vindos a Simples Podcast. Eu sou o Guilherme Mative e estamos diretamente em Brasília do evento Anca Summit, um evento que ele reúne mais de 450 profissionais do mercado imobiliário e profissionais da Caixa. E aqui comigo tem hoje duas pessoas muito especiais. Estou com o Paulo da CEBIC e também com o Danilo, que é quem vai conduzir hoje a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Então sejam muito bem-vindos e Danilo, por favor, se apresente aí e apresente o nosso convidado. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui batendo esse papo. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando. Como apresentação, eu sou Danilo, da Audicred, né? Correspondente Caixa aqui há 13 anos, fundador da Associação Nacional dos Correspondentes da Caixa e hoje diretor da Associação Nacional dos Correspondentes da Caixa. Primeiramente, correspondente. É a minha essência. Mercado imobiliário é de onde eu venho, tá? E tem muito prazer em trazer aqui para nossa conversa, Guilherme, o Paulo Muniz, né? Como ele mesmo diz, o nome de guerra, vice-presidente da CEBIC, da região Centro-Oeste, diretor do Sinduscon DF, conselheiro da ADMDF, tem peso, né? Tem peso, cara grande. Demais. E antes de tudo, construtor, né? Dono da Combral Engenharia, SA Brasília, né? Atua aí basicamente no ramo de construções de habitação, né? Como um todo. E há 53 anos aí, 56 anos nesse mercado, já me corrigiu aqui. É um ícone para nós. Então a gente vai ouvir bastante. Vou passar a palavra aqui, Paulo. Se eu falei em algum aspecto aqui, me corrija, mas seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Danilo. É um prazer muito grande estar falando com todos os ouvintes. A CEBIC fica muito honrada de poder participar desse encontro nacional dos correspondentes imobiliários. Estive falando aqui com o Danilo a importância que vocês têm para nós no mercado. Então, aí, com 22 anos já de mercado dos correspondentes imobiliários, foi uma grande sacada que a Caixa teve, importante para agilizar os processos de contratação dos nossos empreendimentos. E tão bom que hoje os bancos particulares estão também adotando os correspondentes imobiliários. Fico feliz em ouvir isso. A gente recebe com muito carinho, até porque a gente está lá. Eu vou parafrasear a Henriqueta, do Conselho Curador do FGTS. Quem de fato estende o tapete vermelho para o mercado imobiliário é o correspondente Caixa aqui, ele é a porta de entrada para todos os clientes. Paulo, mas obrigado pelas palavras. E para que o pessoal que está nos ouvindo aqui ou assistindo, né, possa entender, a ANCA tem uma parceria com a CEBIC, né, a Associação Nacional dos Correspondentes Caixa aqui, está junto da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Como é que você vê a importância dessa parceria? Como é que você vê somar forças, né, para o mercado? Qual a importância disso para o construtor? Eu sempre digo que nós todos é uma grande cadeia, né? E vocês, com certeza, é um dos elos importantes dessa cadeia no mercado no Brasil, né? Então, para a CEBIC, essa parceria ela é muito cara, porque nós precisamos ter vocês vocês poderem entender as nossas dificuldades e a gente entender as dificuldades, e juntos seremos mais fortes. E aí, quando você diz dificuldades, né, talvez a gente esteja passando por um dos momentos mais desafiadores do mercado imobiliário, né, que aí a gente pode trazer a questão do funding, né? Qual é a sua visão do futuro do mercado imobiliário, do futuro do crédito imobiliário, na ótica do construtor? Cada crise que acontece, nossa empresa tem 56 anos e trabalhando especificamente com o mercado imobiliário. Na época trabalhamos com o BNH, nós vimos o BNH ser extinto numa canetada da noite para o dia. Então, infelizmente, as políticas no país não são sérias. O BNH tinha um problema estrutural, momentâneo, e fazia um trabalho maravilhoso no país. Ele, para você ter uma ideia, vocês são mais novos, não só regulava a política imobiliária, mas toda a política urbana, toda a política de infraestrutura urbana no país. Todas as cidades médias no país
e, obviamente, as capitais e as grandes cidades eram acompanhadas pelo BNH. Então, você tinha um empreendimento, queria ter uma gleba, quero fazer um empreendimento, um conjunto habitacional, como a gente chamava na época. O vetor de crescimento dessa cidade, uma cidade como Anápolis, né? Que na época era muito pequena, devia ter aí 20 mil habitantes, estou falando há quase 50 anos atrás. Eles não, o vetor de investimento dessa cidade é para outro lado. Nós estamos fazendo uma adutora, estamos fazendo um corredor de ônibus. Então, essa região não é prioridade do BNH. Então, isso era importante. E depois que o BNH acabou, nós tivemos as invasões, as construções, os parcelamentos ilegais que acontecem no Brasil inteiro. E aqui em Brasília não foi diferente. Na capital da República, 50% da nossa mancha urbana ela é ou foi irregular. Porque as pessoas precisam morar, infelizmente. E o governo não consegue fiscalizar. Então, é muito importante que a gente consiga ter, como eu terminei a minha palestra, uma política perene habitacional no país. A nossa população cresceu e nós não acompanhamos a oferta regular, a oferta legal de imóveis para essa população. Então, nós precisamos, sim, é um momento difícil, né, que estamos vivendo agora, mas temos um norte. A poupança está com déficit, mas nós temos outras oportunidades, que é o mercado de capitais, as LCI, a LIG e outros, né? Então, o CRI. Então, nós precisamos incentivar isso. E, neste momento, em relação à poupança, a gente não vê outra forma a não ser o nosso Banco Central poder liberar o depósito compulsório para que a gente possa continuar fomentando, principalmente a classe média, que depende da poupança. A solução para a classe mais baixa, com Minha Casa Minha Vida, é fantástico. Esse programa não podia ter o engasgo que teve no passado recente. O governo conseguiu corrigir, inclusive conversando conosco, né? Eu acho que essa conversa, ela é onde eu falo que juntos nós somos mais fortes, ela é muito importante, porque nós precisamos ter essa integração da Câmara Brasileira da Indústria e Construção com os diversos players do mercado para a gente poder melhorar e ter uma perenidade nisso. Em cima do que você falou, primeiro eu queria agradecer pela aula, porque somos mais novos e talvez esse desafio do funding de hoje seja o principal para a nossa geração. Mas você trazendo aí, você trouxe o caso do BNH, em off aqui a gente conversou sobre o caso da Incol. O mercado imobiliário ele é resiliente, né? Ele sobrevive. Hoje, qual é a alternativa? Eu não estou falando de funding, mas para quem quer começar a construir, a gente vai para um SBPE, a gente vai para o Minha Casa Minha Vida. Aonde está a oportunidade nesse mercado hoje? É interessante que a oportunidade está exatamente naquela pesquisa que eu mostrei do nosso segundo trimestre de 2024. Nós tivemos uma queda na oferta significativa. Entre o segundo trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2024, nós tivemos uma queda na oferta de 11%, um decréscimo na oferta. Isso mostra que nós temos muito espaço aí para poder fazer novas habitações. E, obviamente, em relação ao funding, uma das coisas para o Minha Casa Minha Vida é ser muito vigilante com o FGTS. O FGTS é a peça importante. Foi criado para fazer habitação social, foi criado para fazer infraestrutura e, infelizmente, estão desvirtuando o uso há muitos anos. Cada governo que entra tem um programa para assaltar o FGTS. E nós não podemos permitir isso, porque o FGTS ele gera emprego formal, ele distribui renda e, mais importante, ele proporciona melhoria de vida e condições melhores de viver com a casa própria. Ele deveria ser utilizado para a moradia própria, né?
e não ser utilizado só para o que está sendo utilizado hoje, né? Até eu vi que o senhor comentou na palestra ali, que por sinal foi muito boa a palestra, até gostaria que o senhor pudesse comentar com a gente essa questão dos dados que você trouxe, que foram bastante importantes, trazer os mais relevantes, mas eu vi que o senhor comentou ali na palestra sobre o FGTS, que ele está sendo utilizado hoje não só mais para a moradia própria, né? E nós que estamos ali mais na ponta, ali fazendo venda de imóveis principalmente, a gente vê a falta disso. Antigamente a gente tinha muito cliente que utilizava o FGTS na compra do imóvel e tudo mais, e hoje está faltando esse recurso em função de alguns saques, em função de utilizar para viagens. Então, se o senhor puder comentar um pouco sobre isso, seria interessante também. Infelizmente, desvirtuar o objetivo do FGTS, né? E com algumas desculpas, mas, na verdade, muitas pessoas estão com o seu FGTS, como, por exemplo, o saque aniversário, comprometido praticamente para o resto da vida com bancos e fintechs e outros, né? Isso é muito triste, porque o FGTS foi criado primeiro para o trabalhador ter uma poupança quando ele é desligado da empresa, quando ele... Segundo, com essa finalidade. Esse fundo ele tem essa finalidade de poder promover a qualidade de vida da população com a casa própria, com a infraestrutura, com a urbanização, com o problema do saneamento básico, né? Em relação ao que nós comentamos aqui hoje sobre a nossa pesquisa, infelizmente a gente não pôde trazer a última pesquisa, que ela está ficando pronta hoje para ser apresentada na semana que vem, do terceiro trimestre, mas ela mostra mais ou menos os mesmos números, as mesmas tendências do segundo trimestre de 2024. O que nós destacamos, então, mais relevante, é essa queda de 11% na oferta, mesmo com um incremento significativo dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, porque nós tivemos o Minha Casa Minha Vida representando 70% de tudo o que nós ofertamos no mercado brasileiro. Hoje, nós, no segundo trimestre, chegamos a 53%. Tudo fruto dessas resoluções que aconteceram no primeiro semestre de 2023. E obviamente, tem um tempo para maturar e as coisas acontecerem, a compra de terreno, projetos, né? Então, nós sabemos que isso tende a cada vez aumentar mais e voltar a um patamar de mais ou menos 60%, 70%, como era. Mas, em número de unidades residenciais lançadas, mesmo com o acréscimo de lançamentos do Minha Casa Minha Vida, nós chegamos em 2022 a 349 mil unidades lançadas. E no segundo trimestre de 2024, nós acumulamos 324 unidades só. Então, tivemos uma queda expressiva, 304 mil unidades. Também em relação a valores, mesmo nós tivemos aí com a pandemia um acréscimo muito grande nos custos. Nós tivemos mais de 150% do custo do aço e outros insumos, né? E isso, num primeiro momento, as construtoras não tinham como absorver. Hoje, elas estão conseguindo repassar, os novos empreendimentos são feitos dentro de um novo patamar de preço. E nós tivemos também, comparando aí o primeiro semestre de 2023 ao primeiro semestre de 2024, um acréscimo de 3,5% no valor lançado, em 2023, eram 82 bilhões e agora, em 2024, 85 bilhões. Deixa eu tocar num tema aqui que talvez possa ser polêmico, Paulo, mas quando a gente trata de CEBIC, de construtora, a gente majoritariamente está falando de imóveis novos. Queria perguntar nesse contexto, qual é a importância e qual é o ponto de equilíbrio para o imóvel usado garantir a sustentabilidade do mercado de imóveis novos? Eu digo isso porque a gente percebe o mercado como cíclico. O Guilherme, como corretor, eu tenho certeza que ele já vendeu um imóvel usado
para dar de entrada de um novo comprador, enfim, e o mercado imobiliário girando. Por que eu te pergunto isso? A gente vem enfrentando uma dificuldade de funding, principalmente no Minha Casa Minha Vida, para imóveis usados. Qual é a visão da CEBIC nisso, com a ótica da construtora? Veja bem, é um ponto muito importante que você está colocando. Por quê? Nós temos um desequilíbrio quando a gente dá prioridade para os imóveis usados, principalmente no Minha Casa Minha Vida. Porque o Minha Casa Minha Vida, você é fomentado pelo FGTS. Então, nós precisamos gerar emprego para aumentar esse fundo, para poder aumentar o funding. Então, é extremamente importante que dê prioridade no Minha Casa Minha Vida para imóveis novos. Mas nós sabemos que é uma coisa, é igual carro. Você só vende um carro novo absorvendo e botando o velho no mercado. Então, isso é ciclo. Nós temos total consciência disso. Mas em relação ao Minha Casa Minha Vida, que é o principal, o único fundo, né, o FGTS, nós precisamos gerar emprego para que empregos formais, né? Aí vem exatamente aquela discussão da informalidade que nós temos que combater para poder melhorar esse bolo. E existe nos estudos da CEBIC um número que talvez seja o ponto de equilíbrio? Olha, existe. Eu não tenho esse número. Você citou aqui em off, a gente estava conversando, nós vamos ter uma palestra, por exemplo, de uma assessora nossa de muitos anos, que é a Henriqueta. Ela foi conselheira, foi até secretária de habitação. Então, ela tem um profundo conhecimento desse ponto de equilíbrio. Eu, infelizmente, não tenho. Assunto para eu perguntar para ela mais tarde. Deixa comigo. Guilherme, da minha parte, acho que a gente fez um breve resumo aqui do que foi a palestra. O Paulo passeou aqui no tempo e na experiência que ele já tem, até para trazer para nós que somos mais novos, que o mercado imobiliário de fato passa por ciclos igual esse, né? Talvez no passado já foi até pior. Isso fortalece para que a gente continue trabalhando, para que a gente continue nos movimentando, continue nos unindo, né, Paulo? Para que a gente possa sair lá na frente mais forte do que a gente está hoje. É como eu disse, nós nos completamos. Nós precisamos estar sempre juntos. Paulo, eu quero te agradecer pela tua presença aqui com a gente, tá? E também gostaria que tu deixasse um recado, principalmente aí pro pessoal, pro CCAs, corretores, porque tu já tem uma experiência aí, já passou por vários ciclos, né? E acredito que a gente vai passar por se a gente estiver numa fase ruim, a gente vai passar novamente. E como o presidente ali falou antes também na palestra, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Acredito bastante nisso também. Então, se quiser deixar um recado para eles, por favor. Pelos números que nós mostramos, o mercado nacional está muito bom, né? Então, eu acho que é um momento interessante. Esses engasgos, nós precisamos superá-los. Nós temos condições para isso, só precisamos de mais agilidade e obviamente, agilidade do governo, né? Mas eu vejo com bons olhos e o mais importante, são 6,5 milhões de imóveis, de moradias, que nós há muitos anos mantemos esse número, porque a gente não consegue produzir o suficiente para acabar com esse déficit. Então, nós precisamos realmente ter uma política perene para a moradia, principalmente a moradia social. Perfeito, então. Muito obrigado, Paulo, novamente. Obrigado, Danilo, também, por estar aqui com a gente. E você que está nos assistindo, continue aí, porque a gente vai ter mais episódios ao longo do nosso evento. Até mais.